Olá, pessoas! Se tem um gênero que consegue fazer a gente viajar sem sair do lugar, é a ficção científica, não importa se é explorando o espaço, mexendo com viagem no tempo ou imaginando futuros distópicos, esses filmes sempre encontram um jeito de desafiar a nossa mente e muitas vezes até fazer a gente questionar a realidade. E hoje eu separei algumas obras que vão muito além de efeitos especiais. São histórias que misturam ideias inteligentes com emoção. Então aproveita e deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? E se prepara porque a lista de hoje tá cheio de universos incríveis para você conhecer. E para começar, sabe aquele tipo de filme brasileiro que foge totalmente do que a gente tá acostumado a ver por aqui? Pois é, Contos do Amanhã é exatamente isso. Lançado em 2020, ele mistura ficção científica, suspense e drama de um jeito bem original e, o mais legal, sem perder a identidade nacional. É o tipo de produção que prova que não é só Hollywood que consegue criar mundos cheios de mistérios e tecnologia. A história se passa no futuro alternativo, mas não é aquele futuro brilhante cheio de carros voadores. Aqui, o clima é mais sombrio, com o Brasil dividido por conflitos e ameaçado por algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E no meio disso, a gente acompanha um grupo de jovens que acabam se envolvendo numa trama que vai muito além da vida deles e que de alguma forma pode mudar o rumo de todo o país. E o que eu achei mais interessante é como o filme trabalha a atmosfera, tem um cuidado enorme com a fotografia, a paleta de cores é mais fria, sempre reforçando essa sensação de incerteza, e a direção também sabe usar o silêncio e as pausas para criar tensão. É aquele tipo de filme que não precisa te explicar tudo de cara. Ele vai te deixando pista, pequenos detalhes, e você começa a montar o quebra-cabeça junto com os personagens. E mesmo sendo uma produção independente, o filme impressiona na parte técnica. Os efeitos especiais são bem feitos e usados na medida certa. É o tipo de produção que mostra o quanto o cinema brasileiro pode ser criativo, mesmo com recursos limitados. Dá pra ver que foi feito com muito cuidado e paixão pelos seus realizadores. E no final, Contos do Amanhã é uma experiência diferente e marcante. Se você curte histórias que misturam mistério, drama e ficção científica com uma pegada mais reflexiva, vale muito a pena dar uma chance. É aquele tipo de filme que, quando acaba, você fica pensando sobre o que viu por um bom tempo, e ele está disponível na Prime Video, então veja hoje mesmo Contos do Amanhã. E agora, deixa eu te falar de Synchronic. Um filme que começa aparecendo no suspense policial comum, mas logo você percebe que tem algo muito estranho acontecendo. Dirigido pela dupla Josh Benson e Aaron Moorhead, o mesmo pessoal que gosta de trabalhar com ficção científica e conceitos bem malucos. Esse filme de 2019 pega um gênero que a gente acha que já conhece e dá uma virada totalmente diferente. A trama acompanha dois paramédicos, o Steve e o Dennis, que trabalham em Nova Orleans. Eles estão acostumados a lidar com todo tipo de emergência, mas começam a se deparar com casos bizarros e mortes inexplicáveis, todas aparentemente ligadas a uma nova droga sintética chamada de Synchronic. Só que essa dá uma droga comum, e é aí que o filme começa a brincar com esses conceitos que desafiam a nossa percepção do tempo e da realidade. E o mais legal é como o roteiro demora um pouco para entregar as cartas. Ele vai criando tensão de forma bem gradual, enquanto você vai tentando entender o que está acontecendo junto com os personagens. É como se o espectador fosse o terceiro passageiro nessa investigação. E outra coisa interessante é que, mesmo lidando com o conceito de ficção científica, que poderia ser só mais um pretexto para a cena de ação, o filme não abre mão de explorar as consequências pessoais dessa ideia. Tem um toque de drama existencial que te faz pensar muito mais do que você esperava quando apertou o play. E no fim das contas, é um filme que mistura mistério, drama e ficção científica de um jeito diferente, sem se preocupar em seguir o padrão das produções mais comerciais. É daqueles que ficam martelando na cabeça depois de assistir, mas infelizmente esse filme não tá em nenhum streaming, só que você acha ele por aí na internet, então veja aí hoje mesmo Synchronic. E continuando a nossa lista de filmes de ficção científica, Fahrenheit 451 é um daqueles filmes que já começa com um conceito que te deixa meio inquieto só de ouvir. Lançado em 2018 pela HBO, ele é baseado no clássico do livro do Ray Baldwin, e apesar de ser uma história escrita décadas atrás, é impressionante como ela continua atual e talvez até mais assustadora hoje em dia. E a trama se passa no futuro distópico, onde os livros são proibidos
sem proibidos, o governo controla toda a informação e o conhecimento é reduzido a versões simplificadas e manipuladas. Para garantir que ninguém tenha acesso a ideias originais, existe um grupo chamado de bombeiros, mas diferente do que a gente pensa, eles não apagam incêndios, eles queimam os livros, e a gente acompanha principalmente o Montag, feito pelo Michael B. Jordan, que é um desses bombeiros de elite, respeitado, famoso e completamente fiel ao sistema, só que aos poucos ele começa a questionar se tudo aquilo faz sentido. Essa dúvida abre caminho para ele descobrir coisas que mudam completamente a visão que ele tinha do mundo. O filme tem um visual bem forte, com uma estética moderna e tecnológica, mas que mantém aquele clima sufocante e opressor da história original. É como se tudo fosse limpo demais, organizado demais, e isso cria uma sensação de que tem algo errado o tempo inteiro. E as atuações também merecem destaque. O Michael B. Jordan traz um peso dramático grande pro personagem, mostrando bem essa transição entre lealdade e dúvida. E o Michael Shannon, que faz o chefe dos bombeiros, consegue ser ao mesmo tempo carismático e intimidador, deixando claro como o sistema pode seduzir e controlar as pessoas. Fahrenheit 451 é o tipo de filme que te faz pensar muito depois de terminar. Ele pode até dividir opiniões, principalmente para quem lê o livro e espera algo mais fiel, mas não dá para negar que é uma história necessária, ainda mais nos tempos em que a gente vive, e esse filme está disponível na HBO Max, então veja lá, Fahrenheit 451. E para finalizar o vídeo de hoje, eu trago Alta Frequência, um filme que mistura suspense, drama e um toque de ficção científica de um jeito que prende do começo ao fim. Lançado lá em 2000, ele tem uma premissa simples, mas que abre espaço para momentos emocionantes e situações de arrepiar. A história acompanha o John, um policial que vive carregando o peso enorme por causa da morte do pai, Frank, que aconteceu há 30 anos antes, até que um dia, por acaso, ele descobre algo inacreditável. Através de um velho rádio amador, ele consegue se comunicar com o pai, que ainda está vivo, só que no passado é como se uma ligação direta tivesse sido aberta entre os dois momentos, separado por décadas, e a partir daí os dois começam a conversar, e essa conexão cria uma oportunidade de dilemas que vão muito além do que qualquer um deles imaginava, e o mais interessante é como o filme equilibra essa ideia fantástica com um lado humano muito forte. No fundo, não é só um filme sobre viajar no tempo ou mudar conhecimentos, é sobre laços familiares, arrependimentos e segundas chances. E é legal que Alta Frequência também tem um toque de investigação, porque essa comunicação entre passado e presente acaba desencadeando uma série de eventos que precisa ser resolvido, e o filme vai costurando essas pistas de um jeito bem inteligente, e no final é um daqueles filmes que mistura o entretenimento com emoção e que deixa uma mensagem bonita sobre família e o quanto pequenas escolhas podem mudar tudo. É perfeito para quem quer ver o suspense, mas também quer sair do filme com o coração mais quente. E esse filme também não tem nenhum streaming, mas você acha ele por aí, como a gente já conversou. Então veja hoje mesmo Alta Frequência. E é isso, pessoas, esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes de ficção científica pra você, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, eu agradeço demais, e logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais, e fui!